Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a obesidade. A obesidade vem crescendo muito no mundo ocidental e no Brasil nas últimas décadas. Para que vocês tenham uma ideia, atualmente nós já temos aproximadamente de 55% a 60% da população brasileira acima do peso, com sobrepeso e obesidade, dos quais, no todo, aproximadamente 30% da população brasileira já se encontra num estado de obesidade. E isso vem crescendo. A projeção para 2030 é que aproximadamente 70% da população brasileira esteja acima do peso. E mais ou menos de 40% e provavelmente quase 50% dos brasileiros estarão obesos. Isso é algo, obviamente, alarmante, do ponto de vista de saúde pública como um todo. Bem, mas um dos maiores problemas que envolvem a obesidade em si não é essa questão do aumento da incidência e prevalência de obesidade na população adulta, mas sim o aumento dessa incidência e prevalência justamente nas crianças. Portanto, um aumento marcante nos últimos anos da obesidade infantil. Atualmente, nós já temos algo em torno de 20% até 30% das crianças em condição de obesidade. E isso para nós é algo de uma preocupação com relação à política de saúde pública, uma preocupação extremamente relevante. Por quê? Se essas crianças hoje estão obesas, obviamente serão adultos futuros com uma probabilidade enorme também para desenvolver obesidade. Do ponto de vista biológico, do ponto de vista fisiológico, uma preocupação com relação à obesidade infantil é que ela acaba sendo o ganho excessivo de peso na criança, acaba determinando um quadro de obesidade que nós chamamos de obesidade hiperplásica. O que é obesidade hiperplásica? O aumento do número de células adiposas. Conforme a gente vai ganhando peso, você tem um aumento do tamanho das células adiposas. Isso é chamado de obesidade hipertrófica. Isso é um problema, obviamente, mas não é tão comprometedor quanto a obesidade hiperplásica. Ganho excessivo de peso, principalmente na infância, aumenta muito a quantidade de células adiposas. E nós não perdemos mais isso, a não ser com uma intervenção cirúrgica. Portanto, esse indivíduo, essa criança que está ganhando peso em excesso, ela vai levar essas células adiposas para o resto da vida dela, o que determina para ela uma dificuldade futura muito maior para manter o seu peso corporal e, portanto, uma propensão maior à obesidade. O quadro passa a ser, a partir daí, para nós, alarmante. A perspectiva para as próximas décadas não é das melhores se nós não fizermos algo para conter a obesidade, o avanço da obesidade infantil. E, obviamente, as crianças vêm engordando mais por quê? Hábito de vida, hábito nutricional e a atividade física em si. Então nós estamos falando de novo de uma doença comportamental. Até porque 95% dos indivíduos obesos, sejam crianças ou adultos, no Brasil e no mundo, são obesos que são denominados de obesos exógenos. A obesidade é exógena, a obesidade é de causa externa, é comportamental. O outro tipo de obesidade é a obesidade endógena, obesidade de causa interna. Por exemplo, algum distúrbio hormonal, endócrino, metabólico. Essa representa somente 5% dos indivíduos que estão acima do peso. Portanto, as crianças estão também engordando por questões de comportamento, vou chamar assim de desvios comportamentais que levam à instalação da obesidade. E aí um ponto chave nisso, o exercício físico, a atividade física na vida dessa criança. O quanto a criança tem se envolvido com a prática da atividade física, o quanto ela gosta, o quanto ela se interessa por isso, o quanto ela se diverte, o quanto ela sorri fazendo atividade física, se movimentando, o quanto essa criança fica sentada em frente à televisão. Existem alguns dados interessantíssimos e alarmantes em relação ao comportamento das crianças como um todo. Em quantas horas elas ficam por dia sentadas em frente à TV, ou ao computador, ou com o celular. Em algumas crianças isso passa de 10 horas por dia sentada no computador, ou com a TV, ou ao celular. Obviamente isso contribui decisivamente para esse quadro ao qual nós estamos nos referindo. Portanto, o exercício é determinante desse controle de peso. Primeiro porque ele aumenta o gasto calórico cotidiano e quem se movimenta mais tende a desenvolver menor nível de obesidade. E segundo, porque ele passa a ser a porta de entrada para a mudança dos demais hábitos de vida, principalmente do ponto de vista nutricional. E tem muito estudo mostrando isso.
Nós temos feito algumas coisas em relação a estudos envolvendo a obesidade infantil e uma coisa que nós temos visto essa relação da obesidade, com o exercício e com o comportamento motor da criança como um todo, é que existe uma relação aí inversamente proporcional entre o que nós chamamos de nível de desenvolvimento motor, ou seja, o quanto a criança tem de repertório motor, o quanto ela tem de movimento no conjunto de estratégias motoras dela, o quanto ela tem de movimento na vida dela, quanto ela experimentou o movimento e tudo que ela sabe fazer com o corpo dela em relação à movimentação, dar cambalhota para frente, para trás, saltar, correr, girar, rolar, fazer de tudo, exercícios, brincadeiras com bola, quicar uma bola, arremessar, chutar, tudo isso compõe o repertório motor dela. E olha que interessante, existe uma relação inversa entre o repertório motor e a obesidade, e o peso corporal. Quanto menor o repertório motor, maior o peso corporal, ou maior a prevalência de obesidade nas crianças. Portanto, quando nós paramos para pensar que o nosso, eu vou chamar assim, o nosso projeto biológico, ele é motor, nós somos feitos para nos movimentar, e a criança, mais ainda do que o indivíduo adulto, toda criança, na sua essência, é altamente motora. É difícil fazer uma criança ficar parada e hoje isso está mudando por uma série de fatores do ponto de vista de influência social, mas o quanto nós, eu, pai, mãe, o quanto eu estou fazendo para que meu filho se movimente mais, experimente mais o exercício e fuja cada vez mais da instalação da obesidade, e que é um problema para ele hoje, mas que pode ser um problema futuro muito maior. Nós temos visto, por conta do avanço da obesidade infantil, aumento de prevalência de hipertensão arterial sistêmica em crianças até 12 anos de idade. Por conta do aumento da obesidade infantil, nós temos visto aumentos da incidência e prevalência de pré-diabetes e diabetes tipo 2 em crianças, coisa que há 10, 20 anos atrás praticamente inexistia. Então nós estamos diante de um quadro realmente alarmante. E quanto mais a criança se envolver com isso, quanto maior for o repertório motor dela e quanto mais ela gostar de fazer a atividade física e mais espontaneamente ela fizer, tanto mais isso contribui para ela mudar hábitos alimentares e garantir um melhor nível de controle de peso. A questão central aí, e nós vamos falar mais sobre isso em oportunidades futuras, a questão central aí é o que eu mesmo estou fazendo pelo meu filho, pela minha filha. Se eu estou vendo que eles estão ganhando peso, estão ficando cada vez mais hipocinéticos, mais parados, se distanciando do exercício, da atividade, que é a essência do momento da vida dele. O que eu estou fazendo para garantir um melhor nível de saúde, uma melhor qualidade de vida para minha filha, para o meu filho. Hoje, muitos meninos e meninas obesos se distanciam, acabam adquirindo um isolamento social maior. O que eu estou fazendo para evitar que esse quadro se exacerbe e para que eu tenha problemas futuros na adolescência, na vida, na entrada da vida adulta e depois para o meu filho. Nós estamos falando aqui da saúde motora e da saúde em geral de crianças, tanto meninos quanto meninas. E é fundamental que nós pensemos e comecemos a fazer alguma coisa para mudar esse quadro. De que maneira fazer com que o exercício venha de forma mais espontânea e natural para a vida dessas crianças, nós vamos falar em outras oportunidades aí com outros vídeos. Muito obrigado.